Olá, pessoal. Vamos continuar o livro Ascensão do Dinheiro. A parte 1 já está aqui no canal. Vamos para a parte 2 do livro, que é o capítulo 4, Rothschild, a família que construiu as finanças internacionais. Essa família Rothschild é bastante famosa, é comum surgir histórias cercadas de mistério e teorias conspiratórias e exageros. Eu até gosto das histórias conspiratórias, mas tem algumas mentiras, algumas meias-verdades. Ao longo dos séculos, poucos nomes despertaram tantas especulações quanto esses. O Neil Ferguson, entretanto, faz um trabalho de historiador. Lembrando sempre desse livro aqui, do Neil Ferguson, é um historiador escocês e ele faz um trabalho muito bom em fontes, em arquivos, bibliotecas escocesas, italianas, inglesas. Então, o trabalho dele é muito sério, através de fontes primárias. Em vez de alimentar mitos, ele mostra, com base em documentos, como essa família realmente se tornou uma das mais influentes da história financeira. Ele não vai negar que essa família é muito importante financeiramente. Só que ele não tenta basear tudo em teoria conspiratória. Então vamos continuar entendendo. Aqui. Deixa eu ver aqui. A conclusão é surpreendente. Os Rothschilds não enriqueceram. Deixa eu ver aqui. É, do nada, né? Eles enriqueceram através de um método. Então, eles enriqueceram por um. Não enriqueceram por um segredo oculto ou por algum tipo de conspiração. Eles enriqueceram porque compreenderam algo que poucos entendiam no início do século XIX. A informação, confiança e organização podiam valer mais do que ouro, né? Isso aqui no começo do século XIX. Hoje em dia nós temos muito acesso à informação, mas naquela época não. Confiança, sempre em trocas financeiras, a confiança é muito mais importante e a organização também. A Europa depois de Napoleão. Lembra que naquele primeiro vídeo nós falamos da Batalha de Waterloo e tudo mais, de Napoleão. Após mais de 20 anos de guerras, a Europa encontrava-se devastada. Governos estavam profundamente endividados, exércitos precisavam ser pagos, cidades necessitavam de reconstrução, o comércio internacional tentava voltar ao normal. Nunca havia existido uma necessidade tão grande de movimentar dinheiro entre os países. Hoje fazemos uma transferência internacional em poucos segundos. Naquela época, transferir dinheiro de Londres para Viena podia levar semanas e envolver enormes riscos. As estradas eram perigosas, navios podiam ser atacados, moedas diferentes circulavam em cada região, a logística financeira era extremamente complicada. Era justamente esse problema que os Rothschild resolveram. Então, eles resolveram esse problema de quê? De circulação de dinheiro. Hoje em dia, a gente circula dinheiro através das telas, né, do computador. Mas naquela época não tinha isso. Então, o dinheiro circulava através do dinheiro físico mesmo. 5 irmãos e 5 cidades. Maya Herbert Rothschild, fundador da família, percebeu que uma única casa bancária teria limitações. Então, ele distribuiu seus 5 filhos pelos principais centros financeiros da Europa. Olha que interessante, ele descentralizou esse processo do banco. Um banco só não teria problemas, então ele descentralizou, ele tinha os 5 filhos, e cada filho foi para um centro financeiro da Europa. Com isso, descentralizando a família. Cada um ficou responsável por uma cidade estratégica: Frankfurt, na Alemanha, Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Viena, na Áustria e Nápoles, na Itália. Repare, os 5 centros ali europeus financeiros. Essas 5 casas funcionavam como uma única instituição, com pequenas sedes. Hoje poderíamos compará-las a uma multinacional, mas naquela época isso era absolutamente revolucionário. A velocidade da informação. Lembra que eles facilitaram porque eles tinham informação, confiança e organização, muito importante no ramo financeiro. Hoje a gente recebe notícia instantaneamente, até com as ações, a gente tem que ter muito cuidado com as notícias que a gente recebe, esperar uma notícia mais a longo prazo, esperar, mas não vamos falar de ações aqui. Mas no início do século XIX isso simplesmente não existia. As informações viajavam a cavalo ou por navios. Quem recebesse a notícia alguns dias antes dos concorrentes possuía uma vantagem gigantesca. Os Rothschilds criaram uma das redes privadas de comunicação mais eficiente do mundo. Utilizavam mensageiros próprios, cavalos preparados, navios particulares, códigos secretos,
correspondência constante entre os ciclos filiais. Essa rede frequentemente era mais rápida que os próprios governos. Isso fazia uma diferença enorme. Então, pensa que eles descentralizaram esse processo e com isso eles também conseguiram, cada polo, ter alguém para fornecer informação. Waterloo e a Grande Lenda. Talvez nenhuma história financeira tenha sido tão repetida quanto esta. Segundo a lenda, Nart Rothschild teria recebido a notícia da vitória inglesa em Waterloo antes de todos. Em seguida, teria vendido títulos britânicos para provocar pânico. Quando os preços despencaram, comprou tudo muito barato. Então, ele começou a espalhar nas notícias que a Inglaterra ia vencer. Vendeu os títulos a preços caros e, quando os preços despencaram, comprou muito barato. Que é o principal na parte da finanças é o quê? Vender caro e comprar barato. É muito difícil esse processo financeiro de comprar na baixa e vender na alta. A gente costuma fazer o contrário. A gente costuma querer comprar na alta e vender na baixa, mas é ao contrário. A mentalidade financeira, principalmente setor de ações e tudo mais. No caso aqui, mas é o caso de títulos. Quando os preços... Pouco depois, a vitória foi anunciada oficialmente. Os preços dispararam. Ele teria ficado absurdamente rico, né? Porque ele comprou barato e vendeu caro. É a máxima para ficar rico. Você comprar barato e vender caro. Mas é difícil resistir, às vezes, ao medo de vender quando está barato, porque você tem medo que baixe mais. É uma história fascinante, mas todas essa mostra que não corresponde aos documentários históricos. Na realidade, o Rothschild quase sofreu enormes perdas financeiras durante aquele período. O verdadeiro lucro da família veio muito mais tarde, não de uma operação especulativa, mas de uma enorme reputação conquistada durante as guerras napoleônicas. Confiança. O verdadeiro negócio dos Rothschilds, existe outra ideia equivocada bastante comum. Muitas pessoas imaginam que os Rothschilds simplesmente emprestavam dinheiro. Na verdade, seu trabalho era muito mais sofisticado. Eles organizavam operações financeiras internacionais. Imagine o governo britânico. Precisava pagar, né, tropas na Espanha. Mais dinheiro estava em Londres. Como fazer? Enviar navios carregados de ouro. Isso era extremamente perigoso. Os Rothschild resolveram esse problema. Graças às 5 filiais espalhadas pela Europa conseguiram fazer compensações financeiras entre diferentes países. Era muito mais eficiente do que transportar toneladas de ouro. Hoje chamamos isso de Sistema Internacional de Pagamentos. O nascimento das finanças globais. Pela primeira vez, o governo conseguia levantar recursos em mais de um país, em um país e utilizá-los em outro. Essa inovação transformou completamente a economia mundial. Os mercados financeiros deixaram de ser locais e passaram a ser internacionais. Essa talvez seja a maior legado da família. O capital mais importante era a confiança. Nenhum governo é obrigado a contratar um banqueiro. Governos escolhiam os Rothschilds porque confiavam neles. Esta confiança foi construída lentamente. Eles eram conhecidos por cumprir contratos, entregar recursos rapidamente, não ter discrição, possuir excelente capacidade logística e resolver problemas complexos. Então, enriqueceram por isso. Perceba algo importante, nada disso depende de magia, depende da reputação. Reputação leva décadas para ser construída. E eles tinham casamento dentro da família. Durante a leitura você fez uma observação muito interessante. Os Rothschild realizavam muitos casamentos entre primos. Algo bem comum em monarquias também. Hoje essa prática causa estranhamento, mas havia razões econômicas. O patrimônio permanecia concentrado. Assim, casas continuavam trabalhando de maneira integrada, reduzindo-se disputas sucessórias, as decisões permaneciam coordenadas, naturalmente existiam riscos biológicos associados à consanguinidade. Mas, sob a perspectiva financeira da época, essa estratégia ajudava a preservar o controle do grupo. Informação vale dinheiro. Talvez esta seja uma das maiores lições do capítulo. Informação reduz risco. Imagine dos investidores. Primeiro, possuem informações confiáveis. Quem tende a tomar melhores decisões, exatamente os que foram se demonstram. Os Rothschild não eram apenas ricos. Eles eram extremamente bem informados. Essa vantagem permitia avaliar melhor governos, guerras, moedas, títulos, comércio tradicional. Hoje continuamos vivendo exatamente nessa realidade. Empresas investem bilhões em tecnologias justamente para obter informações melhores e mais rápidas. Aí vou puxar a sardinha para o meu lado.
o bibliotecário, que tem o ofício da biblioteconomia, ele consegue ajudar bastante nessa organização e distribuição de uma boa informação para uma empresa. A diferença entre riqueza e fluxo financeiro. Outra ideia importante aparece de forma indireta neste capítulo. Os Rothschild nunca foram os maiores proprietários das terras da Europa, nem os maiores produtores industriais. Sua riqueza estava na circulação do capital. Eles facilitaram negócios, conectaram poupadores e governos, organizaram os grandes financiamentos. Isso mostra uma transformação histórica. Durante séculos, riqueza significa possuir terra. No século XIX, a riqueza passou a significar controlar fluxos financeiros. Essa mudança inaugura o capitalismo moderno, que é o que? Você controlar, organizar finanças, principalmente, e fluxos financeiros. Está aí o capitalismo moderno e as grandes instituições. O nascimento do banco de investimento. Hoje conhecemos grandes bancos de investimento. Eles organizam emissões de títulos, assessoram governos, realizam fusões empresariais, captam recursos em grandes projetos. Grande parte desse modelo nasceu juntamente com famílias como Rothschild. Eles perceberam que poderiam ganhar dinheiro não apenas emprestando recursos próprios, mas organizando operações entre quem tinha dinheiro e quem precisava dele. É uma lógica muito parecida com a dos bancos de investimento atuais. Uma replicação, sobre mérito e instituições. Então, antes, vamos aqui. Durante a minha leitura, eu comentei algo muito interessante. Muitas pessoas acreditavam que grandes fortunas só podem ser explicadas por atividades ilícitas. É algo normal. Algumas sim. Não vamos duvidar disso, tá? Mas nem todas. É verdade que isso pode ocorrer e, em alguns casos, a história de Rothschild mostra outra possibilidade. Ao longo desses vídeos de livros sobre educação financeira e tudo mais, nós vamos aprofundar essa questão do dinheiro, de ter dinheiro, de acumular dinheiro, que tem muito mais a ver com comportamento de organização, muito mais do que de ter muito dinheiro em posse. Tem muita gente que tem muito dinheiro, e vocês vão ver, né? Histórias de gente que tem muito dinheiro e fica sem nada por falta de organização financeira, de comprar bons ativos, mas vamos falar disso depois. Eles prosperam porque identificam uma necessidade real da economia europeia. Transportar recursos, reduzir riscos, organizar informações e criar confiança entre governos e investidores. Em outras palavras, eles enriqueceram oferecendo uma solução para um problema complexo. Isso não significa que todas as decisões das famílias tenham sido perfeitas ou que não tenham enfrentado críticas. Significa que apenas a sua ascensão pode ser compreendida historicamente sem recorrer a teorias conspiratórias. Então, a conclusão do capítulo é: a história dos Rothschild representa uma nova etapa da evolução financeira. Nas cidades italianas, aprendemos a financiar governos. Na Inglaterra, vimos constituições confiáveis e reduzem risco no custo da dívida pública. Agora, os Rothschild entendemos como as finanças ultrapassam fronteiras nacionais. Pela primeira vez, o capital passou a circular pela Europa de maneira integrada, criando um mercado verdadeiramente internacional. A maior riqueza da família não era o ouro guardado em cofres, era a combinação de confiança, reputação, informação e capacidade de se conectar a mercados distantes. Esses 4 elementos continuam sendo, até hoje, alguns dos pilares mais importantes do sistema financeiro mundial. No próximo capítulo, vamos falar de guerras, dívidas públicas e inflação que caminham juntas. Guerra, dívida pública e inflação, o preço financeiro dos conflitos. Uma das maiores contribuições da ciência estrangeira é demonstrar que existe uma relação quase inseparável entre guerras e finanças. Ao longo da história, quase todas as grandes transformações do sistema financeiro ocorreram porque estados precisavam encontrar maneiras de financiar conflitos militares. Essa constatação muda completamente a forma como normalmente estudamos história. Costumamos pensar nas guerras apenas em termos de estratégias militares, batalhas e líderes políticos. Ferguson convida o leitor a olhar para outro aspecto. Quem pagou por essas guerras? E talvez o mais importante, como elas foram financiadas? A resposta revela que algumas vezes as guerras foram vencidas não apenas por exércitos magnificentes, mas pelos países que possuíam sistemas financeiros mais robustos. Daí vai a Inglaterra ganhando tantas guerras. É muito por esse motivo também.
conflito armado não exige apenas soldados, é preciso alimentar milhares de homens diariamente. É necessário fabricar armas, pólvora, canhões, navios e, posteriormente, ferrovias, aviões e tanques. Além disso, um Estado em uma guerra contínua tende a manter sua administração civil, cobrar impostos, cuidar da infraestrutura e preservar a ordem interna. Em outras palavras, uma guerra produz uma explosão de gastos públicos. Durante séculos, esse foi o maior desafio enfrentado pelos governos. Os impostos normalmente eram arrecadados apenas uma vez por ano, sobretudo em sociedades agrícolas. A guerra, porém, exigia dinheiro imediatamente. Daí nasce uma das maiores invenções financeiras da humanidade, a dívida pública. A dívida pública é um instrumento o instrumento não é um problema em si. Hoje, quando ouvimos a expressão dívida pública, normalmente pensamos em algo negativo. Entretanto, Ferguson mostra que essa visão é incompleta. Toda dívida representa uma antecipação de recursos futuros. Então, nem sempre a dívida é algo ruim. É uma antecipação de recursos futuros. A dívida pública que eu estou falando, mas a dívida em si, você tem que pensar que a dívida, quando for para algo, para que você tem essa dívida? Essa dívida foi apenas para um consumo passageiro? Para que existe essa dívida? No caso da dívida pública, foi para financiar uma guerra, às vezes para competir com uma outra nação que poderia te invadir. Então, a dívida foi boa, né? Porque senão você seria invadido. E de vale por qualquer dívida que você tem. Imagine um agricultor que sabe que colherá uma grande safra daqui a 6 meses, mas precisa comprar semente hoje. Um empréstimo faz sentido porque permite produzir mais. Então você pede esse empréstimo para produzir mais. Não é uma dívida para o consumo que você não terá um retorno. O mesmo raciocínio vale para o governo. Se ele enfrenta uma guerra que ameaça sua própria sobrevivência, pode fazer sentido tornar empréstimos hoje para preservar o país e pagá-los ao longo das décadas seguintes. O problema não está na existência da dívida, o problema está na sua administração. A dívida sustentável fortalece o Estado, uma dívida descontrolada destrói a confiança dos investidores. O nascimento do mercado de títulos. Quando os governos começaram a emitir títulos públicos, surgiu uma relação inédita entre o Estado e seus cidadãos. Pessoas comuns passaram a financiar governos. Em troca, recebiam juros. Isso transformou profundamente a sociedade, o cidadão deixou de ser apenas um contribuinte e passou a ser um investidor, porque ele também oferece títulos. Essa mudança alterou, inclusive, incentivos políticos. Governos honraram seus compromissos e conseguiram novos financiamentos. Governos que davam calote eram rapidamente excluídos do mercado financeiro. É exatamente esse mecanismo que explica por que algumas nações prosperam enquanto outras permanecem em crise permanente. Quando a dívida deixa de funcionar, mas existe um limite, se o governo se endivida excessivamente, os investidores começam a desconfiar de sua capacidade de pagamento. Neste momento surgem 3 possibilidades. A primeira é aumentar os impostos, a segunda é reduzir os gastos públicos. E a terceira consiste em imprimir moeda. É justamente essa terceira alternativa que frequentemente conduz à inflação. Porque, pensa bem, você não tem mais como emitir títulos, porque as pessoas não compreendem. Dinheiro é uma relação de confiança. Então, ninguém mais confia em comprar títulos públicos. O governo fica totalmente sem dinheiro. E como ele faz para ter dinheiro de novo, para arrecadar dinheiro? Impostos, clássico. Gastos, reduzir os gastos públicos, reduzir a máquina ali para poder ter mais dinheiro sobrando em caixa, ou imprimir moeda para ter mais dinheiro circulando. Mas vai gerar uma inflação que não é bom, porque vai ter mais dinheiro circulando do que produção correspondente. A inflação é um fenômeno monetário. Ao longo da leitura, você faz uma observação muito importante. Né? Imprimir dinheiro não significa criar riqueza. Essa talvez seja uma das maiores lições de todo o livro. Imagine uma pilha onde existem apenas 100 cubos. Se todos possuem juntos 100 moedas, cada moeda representa aproximadamente um cubo. Se você imprime muita moeda vamos supor, você imprimiu mais 100 moedas, vai ter 200 moedas para 100 cubos. O que vai acontecer com o preço do coco? Ele vai aumentar, porque tem menos coco para o número de circulação de moeda. Agora imagine que durante a noite alguém imprime, né, a quantidade de coco continua a mesma, e isso mudou apenas o número de moedas. Naturalmente, cada coco passará a custar mais moedas.
que tem mais moedas circulando para menos produtos, porque os produtos não conseguem corresponder na rapidez. Perceba que ninguém ficou mais rico, a riqueza real da ilha permaneceu igual. O que diminuiu foi o poder de compra da moeda. É exatamente isso que chamamos de inflação monetária. É bem tranquilo de entender o conceito de inflação. É só você pensar nisso mesmo. São menos produtos para mais moedas circulando. A inflação como um imposto invisível. Ferguson recupera a ideia defendida por diversos economistas. A inflação funciona como imposto oculto. Né? Então, isso aí também tem muitos economistas, vamos entrar agora nesse assunto também. Diferente do imposto tradicional, ela não aparece claramente em uma lei, entretanto reduz silenciosamente o poder de compra das famílias. E quem sofre mais, principalmente, aqueles que vivem de renda fixa. A que renda fixa, né? É um aposentado, um assalariado que recebe um salário fixo, o aposentado que recebe aposentadoria, poupadores. Todos veem seu dinheiro perder o valor de compra, porque ele perde. Ele tem um valor nominal, mas aquele valor nominal, a 10 mil reais, não compra o que 10 mil reais comprava há alguns anos atrás, ou até alguns meses atrás. Então, você tem muito dinheiro na mão para pouco poder de compra. É bem simples. Todos veem esse dinheiro perder valor. Já quem possui ativos reais, imóveis, empresas, ações e terras, frequentemente consegue proteger melhor seu patrimônio. Não vou entrar nisso agora, mas as ações são o melhor ativo para vencer a inflação. Por isso, grandes períodos inflacionários costumam aumentar a desigualdade patrimonial, infelizmente. A inflação pode beneficiar bebedores. Existe um aspecto curioso. Durante períodos de inflação muito elevada, quem possui grandes dívidas pode acabar sendo beneficiado. Imagine que alguém tomou um empréstimo de 100 mil unidades monetárias. Se a inflação for extremamente alta, o valor dessa dívida diminui. A pessoa continua pagando 100 mil, mas de 100 mil compram muito menos do que anteriormente. Foi exatamente isso que aconteceu em diversos episódios históricos na República do Neymar, na Argentina, no Brasil durante o século XX. Muitos devedores foram favorecidos, porque a dívida deles não ficou tão grande, porque a moeda tinha tanto valor, que aquele valor já não valia meio muita coisa. Né? Mas quem costuma estar endividado, costuma ser uma pessoa que tem tanta falta de organização, muitas vezes, não sempre, mas costuma ser uma pessoa que tem uma falta de organização financeira, que ela não adianta, ela não se aproveita disso, tirando alguns acidentes, percursos financeiros que temos às vezes, né? Enquanto isso, poupadores perdem grande parte do seu patrimônio. Guerra e inflação caminham juntos. Na história econômica, percebemos um padrão recorrente. E o Ferguson, ele é um autor que tem livros sobre guerras, ele é historiador que estuda bastante as guerras. Sempre que as guerras se prolongam, além da capacidade financeira do Estado, os governos enfrentam enormes pressões para emitir moeda. Na França Revolucionária, durante a Guerra Civil Americana, na Alemanha, Primeira Guerra Mundial, em diversos países latino-americanos, naturalmente, dentro da guerra, produz inflação. Mas os conflitos prolongados aumentam significativamente o risco. A confiança continua sendo um elemento central. Mesmo quando o governo imprime dinheiro, tudo depende da confiança da população. Enquanto as pessoas acreditam que aquela moeda continuará tendo um valor, o sistema permanece funcionando. O problema começa quando a confiança desaparece. Neste momento, ocorre a corrida para trocar moeda por qualquer outro ativo. Imóveis, ouro, alimentos, moedas estrangeiras. Esse comportamento acelera ainda mais a inflação. A economia entra num ciclo vicioso extremamente difícil de interromper, né? Que o dinheiro perde o valor. Então, mais importante, a guerra não são financiadas apenas com armas, elas são financiadas por instituições financeiras. Durante muito tempo, acreditou-se que o poder militar determinava o sucesso econômico. O autor inverte essa lógica. Na realidade, suas instituições financeiras sólidas que tornam possível sustentar grandes exércitos durante longos períodos. Foi exatamente essa diferença que permitiu a Inglaterra durante uma democracia napoleônica. A vitória não foi apenas militar, foi também financeira. Então, ao longo da minha leitura, eu observei que sem dinheiro não há guerra. Essa frase resume bem o capítulo. Sem capacidade de financiamento não há guerra prolongada. Então, quase todos os conflitos exigiam um sistema capaz de mobilizar a poupança da sociedade, transformar em investimento estatal e manter a confiança dos credores por muitos anos. Nossa confiança desapareceu, vieram-se calotes à inflação, ao mesmo e colapso dos estados.
Este capítulo mostra que a dívida pública não surgiu como um problema, mas como uma solução para o desafio histórico, financiar guerras e grandes projetos, quando a arrecadação imediata era insuficiente. Também aprendemos que a inflação não cria riqueza, ela apenas redistribui riqueza e reduz o poder de compra da moeda, quando a emissão do dinheiro cresce muito mais rapidamente do que a produção de bens e serviços. E no próximo capítulo, vamos ver a Guerra Civil Americana, o mercado de títulos garantidos pelo algodão e tudo mais. Então, vamos ver no próximo capítulo, que vai ser no terceiro vídeo.